Left 4 Dead 2 foi um dos maiores clássicos dos jogos cooperativos e a maior referência de jogos zumbis até os dias de hoje, juntamente ao lado dos primeiros Resident Evil, e não, isso não é um exagero. Então já aproveita e me diz aqui nos comentários como foi a sua experiência com Left 4 Dead 2, e se você ainda não jogou, não perca tempo, o jogo roda até em uma calculadora hoje em dia e está em promoção na Steam. A premissa do jogo é simples: 4 pessoas literalmente deixadas para trás, como o nome do jogo já diz, precisam passar por diversos lugares até chegarem a um ponto de resgate, e no meio do caminho enfrentar hordas intermináveis de inimigos. O jogo pode ser jogado em co-op com seus amigos, online com desconhecidos ou single player, o que eu admito tira um pouco da diversão, mas nada que deixe o jogo ruim, simples assim. Um jogo verdadeiramente simples, sem puzzles complexos, inimigos que precisam de uma estratégia mirabolante para morrerem, nenhuma história ou sidequest profunda e filosófica, sem conversa fiada, sem backstory profundo, sem vilões com passados tristes que tentam utilizar isso para justificar suas ações, ou personagens tentando te enfiar algum tipo de narrativa política goela abaixo. Só porradaria, sangue, armas e desespero. Muito desespero. Quem diz que para criar um jogo bom você precisa criar um roteiro de 1000 páginas? Basta uma gameplay fluida, cenários incríveis, personagens carismáticos e um sound design incrível. Talvez a simplicidade seja aquilo que mais falta na nossa indústria hoje em dia. Óbvio que, assim como você que me assiste, eu também curto jogos mais complexos, com uma narrativa desenvolvida, vilões fodões e protagonistas carismáticos que tentam salvar o dia. Só que às vezes desligar o cérebro e sair fatiando zumbis por aí é bem mais divertido na maioria das vezes. E no caso de Left 4 Dead 2, encontramos intermináveis massas de zumbis se movendo em alta velocidade de forma mais feroz possível, enquanto o desespero cerca você e seus amigos, e gradativamente o jogo vai se tornando cada vez mais difícil. Durante os combates, às vezes quase intermináveis, onde parece que o game over vai vir à sua tela a qualquer momento, a ansiedade toma conta do jogador, que instintivamente cerra os olhos, foca em descarregar todas as balas que existem em sua arma e em os inimigos que simplesmente não param de chover em sua tela. E o mais incrível é que depois de algumas horas de gameplay, nada disso muda. Você continua lá, imerso, gostando cada vez mais do que vem pela sua frente. Left 4 Dead 2 é um jogo muito à frente do seu tempo, tanto que até os dias de hoje, nenhum co-op de survival de zumbi conseguiu ganhar a fama que o jogo tem. Ninguém, nem usando as mais recentes tecnologias de computação, foi capaz de criar um jogo melhor que desbancasse Left 4 Dead 2 e assumisse a dianteira desse gênero. O que acontece é que muitas das empresas que tentaram talvez não tenham percebido que o que torna Left 4 Dead 2 tão especial é o fato dele ser um jogo simples. Ele é leve, ele é fluido, ele é simplesmente bem feito. É o básico muito bem feito. Sem problemas de desempenho, sem precisar de um super headset para ouvir os passos dos inimigos atrás das paredes, ou efeitos de iluminação estonteantes e mapas gigantescos. Bastam armas, personagens carismáticos, uma história de fundo só para fingir que alguma coisa importa, um sound design imersível e um level design muito bem feito. Mas e se eu, que sou um mero iniciante no YouTube, consigo perceber isso? Porque é o óbvio, como que grandes empresas não perceberam? Bem, é claro que elas perceberam e tentaram fazer igual ou melhor. O problema é que Left 4 Dead 2 foi tão completo para sua época que ele permanece sendo completo até os dias de hoje. Não há um terceiro jogo da franquia, pois o segundo jogo simplesmente esgotou a fórmula de forma tão profunda que cada aspecto do gênero foi tão bem explorado que não há mais nada a acrescentar. Pelo menos ninguém encontrou um jeito de fazer isso até os dias de hoje, e é por isso que lançamentos que tentam suceder Left 4 Dead 2 simplesmente falham. Não há mais o que ser explorado. Entre tantas qualidades que existem neste jogo, nós podemos destacar uma que na época não era tão focada assim pelas empresas e que hoje recebe sim uma atenção especial: a sonoridade. O som do jogo. Tudo em Left 4 Dead 2 é extremamente imersivo. Os gritos estridentes dos inimigos, que normalmente afastariam os jogadores por conta do volume, simplesmente te fazem ter sensações que normalmente você não teria em seu cotidiano. O som do jogo é perfeitamente balanceado entre os zumbis, armas e cenários, e esse é um dos fatores que garantem que o jogador não vai fechar o jogo antes de chegar na Safe Room. Sobre a Safe Room, não há muito o que falar. Esse é um conceito antigo dos jogos e não precisa de explicações.
Mas em Left 4 Dead 2 ela é tão especial quanto é em Resident Evil, afinal são nos momentos finais das fases em que você verdadeiramente está sendo desafiado e que a sua gameplay entra em rota de colisão com a intenção do jogo de simplesmente destruir você. E depois de todas as loucuras que aparecem, tantos inimigos diferentes, após sentir tanto medo, verdadeiramente sentir medo jogando, ansiedade e pavor ao ver que você iria sim ser derrotado, entrar na Save Room e soltar aquele suspiro de alívio torna tudo muito prazeroso. Tem muito jogo de survival horror por aí que não é co-op, que não consegue fazer você sentir o mesmo medo que o jogo de 2009. Algo que não pode passar batido aqui nesse vídeo são os mods. A comunidade de modders ajudou a manter esse jogo vivo até os dias de hoje, criando o fator de replay, um jogo que, olha, vem contribuindo muito, é uma comunidade muito ativa e assim faz com que a diversão aumente cada vez mais. É incrível como meia dúzia de modders conseguem fazer, bom, eu sei que é bem mais que meia dúzia, mas como meia dúzia de modders conseguem fazer um trabalho melhor do que muita empresa grande por aí. Left 4 Dead 2 é uma obra-prima no mundo dos jogos, tão bom que até os dias de hoje grandes streamers jogam e fazem sucesso ao jogar em suas lives. Left 4 Dead 2 marcou uma geração inteira de pessoas que iam nas lan houses para poder jogar, ou até mesmo de pessoas que jogaram no modo online com seus amigos diretamente de suas casas. A verdade é que enquanto você dava risada do medo e do pavor que o seu amigo estava passando, você também estava se borrando nas calças e fazendo de tudo para sobreviver, para poder chegar até aquele canalha do seu amigo e tentar resgatar ele, para que vocês dois pudessem finalmente finalizar a fase. Left 4 Dead 2 com certeza é um marco na indústria dos jogos e que iniciou muitas pessoas nesse mundo e que simplesmente amam esse jogo até os dias de hoje. Mas se você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço que você curta e compartilhe e dê uma força no canal. Esse é o primeiro vídeo do canal, literalmente. E aqui eu falo sobre os clássicos dos jogos e sobre os lançamentos. E se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Aproveita também e se inscreve aqui no canal. Até a próxima!